Olá e bem-vindo ao Tô Ligado. No episódio de hoje, exploraremos a história intrigante da juíza Ludmila Lins Grilo. Ela se tornou uma figura emblemática ao desafiar o sistema judicial brasileiro e atualmente vive nos Estados Unidos como exilada política. Vamos mergulhar nos detalhes de sua jornada, as controvérsias que a cercam, e as implicações de suas ações, tanto para ela quanto para o cenário jurídico brasileiro. Fique conosco para uma análise aprofundada deste caso que tem capturado a atenção nacional e internacional. Ludmila Lins Grilo, a juíza que desafiou o sistema. Contextualização. Ludmila Lins Grilo, uma magistrada brasileira, destacou-se no cenário jurídico com uma postura jurídica firme e um compromisso com os princípios da Constituição Federal. Sua carreira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, foi marcada por um estilo franco e direto, incluindo críticas ao Supremo Tribunal Federal, STF, especialmente em relação ao inquérito das fake news, gerando controvérsia e admiração. Antes de se tornar uma figura pública, Ludmila era conhecida como uma menina simpática do Complexo da Penha que estudou no Cefet e posteriormente cursou Direito na UERJ, ambas instituições públicas. Ao longo do tempo, ela se alinhou com teses da extrema-direita, defendendo, por exemplo, a prisão em segunda instância no momento em que isso afetava diretamente o ex-presidente Lula. Essa posição, que ia contra o artigo 5 graus da Constituição Federal, foi uma das muitas que destacaram sua postura jurídica atípica para uma juíza. Ludmila também gerou controvérsia ao desafiar as diretrizes de saúde pública durante a pandemia de Covid-19, promovendo aglomerações e ironizando as medidas de prevenção. Ela chegou a ensinar em um vídeo como burlar o uso de máscaras utilizando sorvete, uma atitude que contrastava com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em 2022, Ludmila tomou a decisão dramática de buscar asilo político nos Estados Unidos, alegando ser vítima de perseguição política e ameaças à sua liberdade de expressão. Seu pedido de asilo foi motivado por investigações e processos disciplinares instaurados contra ela no Brasil. Ela foi alvo de 2 processos no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e de uma investigação no STF, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relacionada às suas declarações políticas e críticas ao inquérito das fake news. Em fevereiro de 2023, o CNJ decidiu afastá-la do cargo de titular da Vara de Infância e Juventude de Unai, MG, e no mês seguinte, o TJMG decretou sua aposentadoria compulsória. Este conjunto de eventos destaca a trajetória de Ludmila Lins Grilo como uma figura polarizadora no Brasil, simbolizando para alguns a luta pela liberdade de expressão e justiça independente, enquanto para outros, uma figura que desafiou as normas e expectativas de seu cargo. Premissa: Ludmila Lins Grilo, uma juíza brasileira conhecida por seus posicionamentos controversos e sua resistência às normas estabelecidas, tem sido um símbolo de desafio e resiliência no sistema judiciário brasileiro. A aposentadoria compulsória de Ludmila pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, reflete a tensão entre suas ações e o que é esperado de um membro do judiciário. Ela foi acusada de comportamentos reprováveis, como faltas excessivas no trabalho presencial, disseminação de informações falsas, incitação à aglomeração durante a pandemia de Covid-19 e ataques aos ministros do STF. Ludmila alegou ser vítima de um assassinato de reputação e estardalhaço midiático, afirmando que sofreu ameaças devido à sua atuação na magistratura, o que a levou a alterar sua rotina de trabalho para sua segurança pessoal. Ela argumentou que tanto o CNJ quanto o TJMG mostraram desprezo por sua integridade física e vida. Além disso, Ludmila foi notória por suas publicações polêmicas nas redes sociais, onde criticou abertamente o STF e o inquérito das fake news, chamando os ministros do STF de perseguidores gerais da República do Brasil e acusando-os de ativismo judicial. Ela também sugeriu o impeachment dos ministros do STF e publicou conteúdos criticando as ações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TREPR, e promovendo aglomerações durante a pandemia. Esses eventos destacam o impacto de Ludmila no sistema judiciário brasileiro, desencadeando debate sobre a integridade do judiciário e a liberdade de expressão. Sua trajetória ilustra a complexa relação entre a independência judicial e as responsabilidades éticas e profissionais de um juiz, além de ressaltar as tensões entre a liberdade de expressão individual e as expectativas de conduta dentro do sistema judiciário.
Processo de difamação e perseguição. A trajetória de Ludmila Lins Grilo no sistema jurídico brasileiro se caracteriza por um complexo processo de difamação e perseguição política. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu, por unanimidade, abrir 2 investigações e afastar Ludmila. Ela foi investigada por se recusar a voltar ao trabalho presencial sem autorização e por fazer postagens em redes sociais que atacavam o judiciário, violando a lei da magistratura. Ludmila defendeu-se alegando que recebia ameaças, o que justificava sua ausência do trabalho presencial. Ela acusou o CNJ de tentar destruir sua reputação e afirmou que tanto o CNJ quanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, mostravam desprezo por sua integridade física e vida. Além disso, Ludmila foi criticada por várias postagens polêmicas, incluindo críticas ao STF e ao inquérito das fake news, o que foi interpretado como uma violação das normas éticas da magistratura. Uma inspeção extraordinária na comarca de Unai revelou várias irregularidades administrativas e processuais sob sua gestão, incluindo processos paralisados e ausência física do fórum sem autorização, indicando negligência na gestão do cartório e falha no cumprimento de suas responsabilidades judiciais. Esses eventos refletem um cenário onde as ações e palavras de Ludmila desencadearam debates sobre a independência do judiciário e os limites da liberdade de expressão para magistrados, ilustrando uma tensão entre a autonomia judicial e as obrigações éticas e profissionais de um juiz. Asilo nos Estados Unidos, implicações e perspectivas. A busca de asilo político de Ludmila Lins Grilo nos Estados Unidos reflete um momento significativo tanto para sua trajetória pessoal quanto para a percepção da justiça e liberdade no Brasil. Em 2022, Ludmila mudou-se para os Estados Unidos e buscou asilo, descrevendo o Brasil como vivendo sob a sombra de uma ditadura. Apesar de sua distância física, ela continuou a presidir audiências por videoconferência, enquanto enfrentava críticas e difamações em relação à sua conduta profissional. Sua situação jurídica se complicou em 2022 quando o ministro Alexandre de Moraes do STF iniciou uma investigação sobre suas declarações políticas e críticas ao inquérito das fake news, levando o TJMG a instaurar um processo disciplinar contra ela. Em 2023, o CNJ instaurou 2 processos disciplinares contra Ludmila, resultando em seu afastamento do cargo e aposentadoria compulsória. Diante dessa perseguição jurídica, Ludmila se prepara para apresentar sua versão dos fatos às autoridades americanas e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela planeja continuar suas atividades acadêmicas nos Estados Unidos, mantendo contato com juristas, jornalistas e políticos para expor a situação do Brasil no cenário internacional. Seu caso levanta questões sobre liberdade de expressão, independência judicial e os desafios enfrentados por aqueles que buscam refúgio em meio a crises políticas. Conflito com o STF e Alexandre de Moraes. O conflito entre Ludmila Lins Grilo e o Supremo Tribunal Federal, STF, particularmente com o ministro Alexandre de Moraes, tem sido um capítulo conturbado na história judicial do Brasil. A Corregedoria do CNJ decidiu investigar Ludmila por sua participação em eventos com conotação política, ataques aos ministros do STF e divulgação do canal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos na internet. Essa decisão do CNJ refletiu a preocupação com as manifestações de Ludmila que poderiam ser vistas como depreciativas sobre decisões proferidas por órgãos judiciários, potencialmente violando deveres funcionais da magistratura. O CNJ instaurou 2 processos disciplinares contra Ludmila, que resultaram em seu afastamento do cargo. Um dos processos foi relacionado às críticas que ela fez ao inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes, e outro por alegado desleixo na gestão dos processos sob sua responsabilidade. Ludmila, em sua defesa, sustentou que suas críticas ao inquérito eram parte de sua atividade como professora e coautora de um livro sobre o assunto, argumentando que não deveria ser impedida de falar publicamente sobre sua própria obra. A juíza também alegou que sofreu ameaças de morte e que nem o CNJ nem o TJMG fizeram nada por sua proteção, promovendo o que ela descreveu como um assassinato de reputação. Ela alegou que teve de prover sua própria segurança, trabalhando integralmente por videoconferência. Esse conflito destaca questões sobre a neutralidade e independência do judiciário brasileiro, a liberdade de expressão e os limites da crítica pública por parte de membros do judiciário.
O caso de Ludmila Lins Grilo levanta preocupações sobre como o judiciário lida com críticas internas e a extensão da liberdade de expressão de juízes em contextos políticos e sociais sensíveis. Reafirmação e chamada à ação. A situação de Ludmila Lins Grilo e os desafios que enfrentou enfatiza a necessidade crítica de refletir e agir em prol de um judiciário mais justo e transparente no Brasil. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece um poder judiciário autônomo e independente, garantindo a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio aos juízes, além de assegurar a liberdade de expressão. Esta estrutura visa assegurar uma democracia robusta, sustentada na promessa de uma sociedade livre, justa e solidária. Contudo, frequentemente observam-se violações a essas garantias constitucionais, como mostra um relatório da Associação Juízes para a Democracia, AJD. Tais violações incluem perseguições ideológicas e constrangimentos contra magistrados que defendem as liberdades públicas e impõem limites ao poder do Estado. Esses casos revelam um padrão de intimidação e coerção que ameaça a independência funcional e a liberdade de expressão dos juízes, prejudicando a população mais vulnerável. Portanto, a saga de Ludmila Lins Grilo deve ser vista como um chamado à ação. Sua experiência ressalta a importância de salvaguardar a independência do judiciário e a liberdade de expressão no Brasil. É um alerta para reafirmar o apoio a todos que enfrentam adversidades semelhantes e para se posicionar contra as falhas e injustiças no sistema judiciário. Essa situação serve como um lembrete crucial da necessidade de proteger os pilares da democracia e manter um judiciário que verdadeiramente representa e respeita a diversidade de opiniões e a justiça social. Isso conclui nosso episódio de hoje no Tô Ligado. Agradecemos a sua companhia ao explorarmos a complexa história de Ludmila Lins Grilo. Esperamos ter proporcionado uma visão esclarecedora sobre este caso que reflete questões mais amplas sobre justiça, liberdade e democracia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima, e continue sempre ligado nas questões que moldam nosso mundo. Tô ligado.